E não só física, desculpa eu ter interrompido, Ana, né? Que eu entrei em outra, quebrei seu raciocínio, mas é muito psicológico também. Por exemplo, eu estou num relacionamento recente, não tem um ano ainda. Eu tô com 41, ele tem 38, aí eu já fico pensando, gente, será que eu vou poder ter filho? Será que eu quero ter filho? Aí eu começo a entrar numa neura. Falei, será que ele vai querer ficar comigo mesmo? Assim, é horrível, porque parece que eu não vou deixar de ser mulher, vou deixar de prestar, mas isso é tudo a minha cabeça. Graças a Deus eu tenho uma pessoa, né, culta. Mas é, é Não, e não complicado. é, não Ana, é só pode a continuar. cabeça, Nath. Eu acho que o contexto social da mulher é que o mais velho é descartável. Não é só a cabeça. A gente é ensinada que assim, a mulher velha não serve para nada, É, né? E muito pelo contrário. Isso que a Paty falou, uma vez eu vi uma nutricionista especialista em menopausa falar que a menopausa é uma droga, aceite e pronto. Ok, não vamos romantizar, mas o que que acontece? Junto com a menopausa, tem uma questão psicológica que começa na meia-idade para a mulher, que é a jornada da individuação. Quando a gente chega na meia-idade, a gente percebe que a gente não precisa viver para agradar a plateia, a gente também começa a viver meio que, isso eu gosto, isso eu não gosto. Você começa a se distanciar de tudo aquilo que você aprendeu para agradar todo mundo desde criança. Então, automaticamente, a crise da meia-idade, ela coincide com isso dos hormônios começarem, né, no sobe. Então, assim, essa insegurança de, pô, será que agora que eu não ciclo mais, eu não tenho a menstruação, eu não sou mais atraente, eu não acrescento mais, ainda para piorar eu tô esquecida, né? Para piorar eu não tô é dormindo, horrível. tô com mau humor. Então, tudo isso acontece porque os nossos ovários estão diminuindo a produção de estrogênio e progesterona, e a gente tem esses receptores de estrogênio e progesterona no cérebro, e esses receptores começam a ficar vazio. Então, a pré-menopausa é como se fosse uma adolescência também para a mulher, porque é como se o seu corpo estivesse se ajustando a esses níveis mais baixos de hormônio. Então, a gente sente isso tudo. O lado bom disso é que no pós-menopausa, seu corpo já se ajustou e a mulher ela fica comprovadamente mais sábia. Então, assim, toda essa perda de massa cinzenta que acontece durante a perimenopausa, depois você vê que você vai viver bem menos para agradar os outros, muito mais nas suas próprias condições e muito mais conectada consigo mesmo. Isso a mulher que olhou para si, entendeu os sintomas e tá, tipo, desenrolando esse novelo, né? Que é o que a Paty falou, porque às vezes a mulher fala, não, menopausa tá muito longe, não quero saber. E é um erro. É a mesma coisa, sei lá, se a mulher tá grávida, ela só tá preocupada com o enxoval, ela não tá preocupada das mudanças do corpo dela, o que que acontece quando chega o bebê, como é que faz o leite. É você meio que tapar o sol com a peneira. Então é importante você entender as mudanças do seu corpo para você se conectar melhor. E aí não ficar dando murro em ponta de faca, que é isso de vou fazer exercício mais intenso, vou fazer a dieta mais restritiva. Faz sentido? Yeah. E assim, nessa época, meninas, o mais importante é a gente investir em músculo, investir em ganhar músculo. Isso é o mais Musculação. importante pra você saber. E tomar cuidado com dieta restritiva, porque depois dos 35 anos de idade, a gente começa a perder músculo. Se você entra numa restritiva, você não vai sinalizar para produzir músculo. Então você para de sinalizar ali, porque a gente tem dois caminhos bioquímicos, né? mTOR, MPK, que ou você quebra músculo ou você constrói, ou você está emagrecendo ou você está ganhando músculo. São hipertrofia, né? É diferente de você ter uma dieta de emagrecimento. Então, é importante você estar consciente que você precisa consumir os nutrientes adequados, que a janela de flexibilidade de pisar na jaca, de pôr o pé na jaca, diminui conforme a gente envelhece. Infelizmente, isso é fato, né? Então, assim, antes, se você tomava 2 garrafas de vinho e ficava bem, agora com um copo, talvez já não consiga dormir, já fique mal. Então, entender que o corpo ele muda, né? E a gente precisa talvez colocar mais disciplina nisso. Só que é aí que tá, né?
A gente tá com todas essas mudanças psicológicas, psicossociais, né? Com todo esse contexto de envelhecimento, de relacionamento, a libido fica assim meio estranho, não é a mesma coisa. Então, a gente precisa ver o que que faz sentido para mim no momento, né? É, ao mesmo tempo que se a gente coloca dietas super restritivas, a gente não sinaliza a musculatura, então a gente perde mais músculo e pior, a gente perde osso, que aí é perigoso. A gente precisa de osso para envelhecer bem e dieta restritiva faz a gente perder. Então isso é importante. Vocês estão muito quietas, eu acho que eu estou falando demais. Alguém quer falar alguma coisa? Não, é porque é muito bom te ouvir. Eu posso ficar aqui paradinha te ouvindo horas. Não, imagina. E assim, eu acho que as mulheres, elas, a gente é levada a crer que o nosso valor está totalmente em você ser magra, sabe? Se eu não for magra, eu não tenho valor. Se eu não for magra e jovem. E aí, conforme os hormônios vão mudando, a composição corporal vai mudando, né? Então, a mulher, ela começa a ganhar mais gordura na fase da menopausa. E aí, conforme a gente ganha mais gordura, o nosso corpo ele fica menos funcional. Então a gente precisa sempre, quem puder, todos os anos, 2 vezes por ano, acompanhar a sua porcentagem de gordura. Eu acredito que é algo que é muito valioso, porque o que a gente não consegue mensurar, nós não conseguimos melhorar. Então é importante saber qual é a minha porcentagem de gordura hoje. E o que que eu posso fazer para melhorar isso? Então, temos aí uma caixinha de ferramentas para diminuir gordura corporal, que eu acho que é algo que preocupa todas nós, né? Sim, não, Sim, não faça assim. sim, sim, sim. Então, assim, nós temos essa dieta que imita o jejum, que é você, por 5 dias, você diminuir a quantidade calórica. Ai, como que eu faço isso? Vá numa nutricionista, peça um plano. Existem outras ferramentas, o chat GPT tem se mostrado muito bom em fazer isso. Então, assim, trazer um plano alimentar com calorias, com tudo. E preste atenção na quantidade de movimento. Por quê? Quando se calcula um plano alimentar para uma pessoa, se calcula mais ou menos ali o quanto ela gasta. Mas isso não é uma coisa que é muito exata, porque a pessoa pode ser, lembra que eu falei? Ela pode ser um Jack Russell, ela pode ser um Bulldog. Pode ser a pessoa Yeah. que ela gosta de se jogar no sofá, uma pessoa que, meu, no momento livre dela, ela tá andando, ela tá fazendo coisa. Tem diferenças grandes de queima de gordura, de energia aí. Então, é saber como que você tem a sua rotina. Se a sua rotina é muito parada, vamos colocar movimento de alguma forma. E não só um movimento estruturado de você fazer um exercício. Eu vou na academia e lá eu vou levantar o peso. Mas na sua rotina, você senta no chão para brincar com o seu cachorro, com o seu filho? Você consegue levantar sem apoio? Quando vai limpar janelas, você faz força ou você só faz de qualquer forma? Como que é o seu movimento no dia a dia? Você colocar movimento intencional com intensidade dentro do dia a dia. É, é interessante, porque eu treino muito, várias meninas aqui treinam muito também, Manteiga aquilo lá. e tem alguém com o microfone Pronto, já ligado. coloquei Ah, no. pronto. Isso. Eu treino muito. Então, depois de treinar, eu não quero fazer nada. Como eu trabalho de casa, eu vou pro sofá. Jesse vem também comigo, cachorrinha, e eu fico ali o dia inteiro. Eu levanto para comer. Fim de semana não me chamem para fazer nada. É muito difícil eu ir fazer alguma coisa, que eu gosto de estar em casa, não fazendo nada. Porque eu tô sempre muito cansada dos treinos, né? E eu tô vivendo assim já há alguns anos, entendeu? E eu acho que, né, parei para pensar, porque eu treino, eu como bem, né? Não faço nada restritivo, com equilíbrio. Às vezes como demais, sim, mas também treino muito. Mas o resto do tempo eu quero estar de perna pro Sim, eu acho que uma solução poderia adicionar pequenos movimentos, Nath. Tentar ar. dosar. Eu sei que você tem provas-alvo, que você tem aí o ciclo de treino, que é muita coisa, mas tentar colocar um pouco de movimento, porque o estímulo, a Dia. Paty estava falando isso muito bem, que
existe um estímulo neuronal que vai até a gordura. E existe uma produção da adrenalina no cérebro que chama epinefrina, quando a gente faz esses pequenos movimentos. Então, sabe a pessoa que senta e fica balançando a perna? Ou então a pessoa, por exemplo, Aham. quando eu ficava na aula, eu ficava sempre fazendo assim, mexendo, mexendo, mexendo. Esses pequenos movimentos são importantes para você sinalizar para o seu corpo que você precisa gastar energia, por pequenos que Yeah. sejam. Então, se você ficar muito parada, você tem ali o treinamento estruturado por 1, 2 horas do seu dia. Mas e as outras 22 horas? Claro que tem que ter 8 horas dormindo, mas e o resto? Claro. Assim, como, né, eu tenho o TDAH, eu tomo medicação para isso, sou acompanhada. Então, assim, às vezes o meu movimento é mental, não é do corpo, entendeu? Minha cabeça está sempre. Eu tô quietinha aqui olhando para o nada, mas só Deus sabe o que está acontecendo. Então, isso me cansa mais, né? Eu tô falando experiência própria, mas vocês podem falar aqui também, tá, gente? Porque é igual a Ana falou, vocês estão muito caladas. Então, enfim, é difícil ser um ser humano. Sim, e eu E acho que mulher, quando você. E mulher é muito complexa, gente. Mulher. Mulher, É. homem é tão mais fácil, assim, né? Eu acho que as camadas de complexidade são tão vazias no homem, eles não têm complexidade. Quando algum homem vem falar, ah, é mulher, não sei o quê, ó, sério, dá vontade de mandar, vá te catar, entendeu? Vai nascer mulher pra ver como é que é, entendeu? Até eu vou dar o exemplo do meu namorado, que é um cara consciente de tudo, né? Apoia muito o projeto e tal. Às vezes eu falo uma coisa com ele, falei, ah, eu não gosto, vou dar um exemplo agora que não é real, mas, ah, eu não gosto de ir correr de top e tal, não sei o quê. Ele, por quê? O que que tem? Você tá com vergonha da barriga? Não, não é. E o assédio? Às vezes eu não quero que ninguém fique me olhando. Eu falo, você sai pra treinar, você não pensa nisso, não é verdade? Ele, não. Eu falei, tá vendo? Falta de consciência. Sim, não, e a mulher, ela pensa demais, né? Isso daí que é a síndrome do pensamento acelerado, ela nos paralisa fisicamente. Então, É. o ideal é você fazer uma terapia cognitivo-comportamental e colocar todo esse foco que está espalhado, então ele não está indo para lugar nenhum, em pequenas coisas. Então tá, eu vou agora fazer um café, ou vou cortar esse legume, cozinhar. Meu foco vai estar nessa ação. Hum, Porque para é. quem tem TDAH, é difícil você focar o seu pensamento numa coisa só, porque tem vários. Agora, se você pega uma ação e você se propõe a estar inteira naquela ação, pode ser cognitivo-comportamentalmente melhor para você. É. A natação me dá esse momento de estar ali pensando no desespero que é nadar, entendeu? E eu vi um estudo muito legal sobre natação, até quero contar para a Sofia, que é nadadora de águas abertas, que a natação é o único esporte que comprovadamente traz uma melhora cognitiva para a pessoa que o pratica. Claro que todos os esportes são bons, só que parece que a natação, diferente de todos os outros, tem um benefício cognitivo extremo. Então, eu acredito que para a mulher na menopausa que nada é seja um dos bom. melhores esportes, porque você está ali no foco, você está exercitando um movimento perfeito, sem tanto impacto, né? Cardiorrespiratório, muscular. É um esporte completo, é maravilhoso. E tem uma outra coisa também. Sabe que eu falei desses dos pequenos movimentos que faz ativar a queima de gordura? Quando a gente entra em água fria, isso também acontece. Então, se você é nadadora de águas abertas e você dá uma treme, sabe quando a gente começa a tremer? Isso ativa a gordura, a nossa gordura, aquela gordura marrom, né? Brown. Tem a brown e a bege. Ah, é. A Falar. marrom e a bege. Quando você treme de frio, quando você está no mar e tal, ou quando você toma um banho gelado, isso ativa essa queima de gordura. E é algo que pra mim não funciona, gente. Eu detesto passar frio, eu detesto tremer, eu não quero. Se eu puder, eu não vou fazer isso. Mas pra Eu quem. já tentei isso do banho gelado e não Eu dá. não gosto também. Eu não gosto. E outra, pode também impactar em estresse. Então, se você é uma mulher que já é estressada, É. já tá fazendo esporte de endurance, não tá dormindo direito, tá fazendo jejum, ainda me mete um banho frio, gente, pelo amor de Deus, também não dá, né? Aí faz banho frio, tá com a gente, a experiência? Não. Eu já fiz.
E eu fiz exatamente na contramão. Tudo isso aconteceu quando a minha cunhada, a Nath, me falou assim: então, Paty, amiga, você está entrando na menopausa, né? E foi por isso que foi uma grande revolução na minha vida, foi em 2020, porque ela ainda me falou assim: agora você não está mais fazendo low carb? Porque esse teu nível aqui, eu ainda não tinha visto os exames. Esse teu nível aqui é como se tu está querendo desenvolver uma diabetes. Pensa uma pessoa que come low carb com aquele nível. Aí sabe assim, quando o mundo se abriu, eu tive uma crise de choro na praia de Carcavelos, porque eu falava, o que que eu estou fazendo comigo? E eu sou da área da saúde, que saúde é? Treinava. Treinava todos os dias, treinava com querobel. Eu estava no auge da minha performance, visualmente você falando. Uhum. E internamente o corpo respondeu de uma forma completamente diferente. E eu era uma falsa magra, no sentido de os meus exames mostravam, né, todos os checks que eu achava que eu tinha, então estava tudo no check. Só que o meu corpo estava maravilhoso, eu estava seca, eu estava com músculo e eu estava com isso daí. E entrando na menopausa. E eu falei, que merda é essa? Eu fiz isso, pois eu vou desfazer tudo isso. Ah, eu tenho esse francês, assim, né? Eu falo palavrão pra caramba. E aí eu fui estudar o nervo vago, Ana. E uma das coisas do nervo vago entrava muito o banho frio. Eu sou maranhense, gente, Nordeste. Pensa, a água é quentinha, né? Então, até então, eu não tinha entrado ainda no mar aqui em Portugal. Entrei uma vez com meu filho, assim, a alma saiu e voltou. E eu falei, é isso mesmo, Dudu, nunca mais eu entro nesse raio desse mar. Mas foi um trabalho psíquico tão grande. Eu entrava, eu sentia esse tremor, eu falei, agora eu me fiz de laboratório. E aí é como se eu abrisse assim, sabe? Eu me olhasse da pele para dentro e eu ia vendo toda o que ia acontecendo no meu corpo, todas as sensações. E eu fiz isso durante, eu acho que foram 39 dias, no outono. Yeah. É lá. E na minha cabeça eu falei, é para quebrar? Então vamos quebrar, vamos colocar o corpo em cena e deixa eu começar a testar. E aí eu comecei a testar os movimentos complexos que eu tinha que colocar atenção porque eu não tenho TDAH, mas eu também, a minha cabeça, como toda mulher, você quer fazer É. mil coisas. E aí eu começava a fazer, sei lá, pendurar uma roupa, eu largava, eu ia lavar prato, falei, o que que eu estava fazendo? Sabe quando deu um curto? Falei, pera, eu vou Toda começar. gente é assim. Eu vou colocar presença na minha vida. Então, deixa eu fazer um movimento, deixa eu prestar atenção como é que eu vou para o chão. Então, o meu treino era assim: você vai 10 vezes para o chão, tu tem que deitar 10 vezes e subir de formas diferentes. E assim eu fui começando a testar coisas. Ah, os afundos. Por que que o afundo tem que ser com a perna para trás? Pois eu vou testar de outra coisa. Que outras formas? E aí, juntando com o movimento, então, assim, eu coloquei um olhar de laboratório para o que eu já tinha aprendido como treino. E eu fui achando uma outra forma de treinar. E aí não fazia sentido. Eu falei, gente, mas como é que eu sinto mais a musculatura sem o peso? Tem alguma coisa errada. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E a explicação foi muito pela neurologia. E educador físico não estuda nada de neurologia. A gente nem fala de sistema nervoso. Você fala assim, um ampassant do ampassant. E ele é tudo, porque experimenta fazer um agachamento com consciência, prestando atenção, com os detalhes, empurra o pé na hora que você sobe, é um agachamento. Eu posso fazer 20 com 500 quilos na costas, de forma automática, você não recruta a mesma quantidade de fibra, e aí você tem a queima de gordura, porque o cérebro está desesperado para entender o que é aquilo que está acontecendo no corpo, né? É um gasto você se manter em presença. E isso eu Uhum. comecei a observar nas aulas e estudar, né? Muito de neurociência para entender, para trazer as E respostas. se vocês estiverem se perguntando, porque a Paty falou de um negócio muito legal, que é o nervo vago, que é importantíssimo, porque ele que se comunica, né? Comunica o nosso cérebro com todos os outros sistemas, todos os outros nervos e ativa o sistema simpático, que é o luto ou fuga, né? Quando a gente toma um susto ou quando, sei lá, vem alguém de moto e a gente está sozinha correndo, o nervo vago está sendo ativado. A questão é que às vezes esse nervo vago, ele tá assim, qualquer coisinha ele tá super reativo. E aí, isso que a parte geralmente falou, você já tá numa dieta de restrição, baixo carboidrato, e baixos hidratos, né? Vamos falar português de Portugal.
baixos hidratos, muita intensidade, pouco sono, jejum, banho frio, tudo isso você tá super ali, nervo vago super ativado. Como eu sei disso? Ah, se vocês usam relógio para dormir, qualquer coisa que faz o tracking do seu sono, tem uma medida lá chamada HRV, que é Heart Rate Variability. Se o seu nervo vago está muito ativado, assim como a Paty falou que o dela estava, essa sua medida de HRV vai estar cada vez mais baixa. O ideal é que ela esteja próximo de 100. Próximo de 100 você está exuberante de saúde e equilíbrio. Agora, quando ele está muito baixo, vai diminuindo com a idade também, tá, gente? Então, se você vê o ideal, ele vai mudando conforme a gente vai envelhecendo. Por quê? Porque a gente vai perdendo saúde e conforme a gente vai envelhecendo, existe algo que acontece que chama inflammaging, né? Que é você ficar mais inflamada conforme você envelhece. Então, assim, se você consegue mensurar esse heart rate variability no seu relógio à noite, começa a prestar atenção. Dias que você faz mais relaxamento, que você está mais presente, que você fez uma dieta menos restritiva ou fez exercício não tão intenso, você vai ter melhores scores desse HRV, que é a variabilidade de frequência cardíaca. É um intervalo entre batimento cardíaco, é uma medida muito sutil que é um preditor de longevidade. Quanto mais baixo isso, mais estressada você tá e menos ativação simpática você tá precisando na sua vida. Então, talvez é uma dica para vocês aqui que não sei se como eu dormem com relógio ou se tem aquele anel que mede o sono, mas hoje em dia é totalmente possível a gente ter essa medida de variação da frequência cardíaca e acompanhar, porque é totalmente individual. Então, se para Pati colocar, sei lá, um carboidrato, um hidrato à noite, uma banana à noite, vai fazer a diferença. Para a Nath, às vezes, ela fazer uma meditação guiada, ou ela parar de usar tela, ou ela se movimentar com mais intenção. Então, ao invés de treinar 5 horas na bike, ela treinou 1 hora na bike e foi passear com a cachorrinha, com intenção, esvaziando a cabeça, controlando melhor os pensamentos. Faz sentido que não tem uma fórmula para todo mundo, por isso que é tão complicado, mas se É vocês muito souberem complexo. medir o que funciona para vocês, isso é um conhecimento assim incrível. Então, o HRV é uma dessas formas de você medir se você está muito estressada, um pouco estressada e se sua saúde está ok ou não. Não sei se vocês já viram essa medida no Garmin e no Polar de vocês. Eu Já nunca, vi, mas não prestei atenção. eu não Teste. consigo dormir com relógio. Eu já tentei fazer o track do meu sono, mas eu tiro ele durante a noite. Pois, é como Sem eu. ver. Eu tiro e, enfim, talvez o anel funcione, É né? costume, tem o anel, o Oura Ring, tem 1 milhão de relatórios, mas também não adianta nada É, ter 1 milhão de relatórios se nós não sabemos o que fazer com essa não informação. entende nada. Então, Pois. esse HIV é uma forma, porque se você está com ele muito baixo, significa que você está com uma ativação de estresse muito alta e às vezes você colocar mais exercício não é o caminho, como a Paty falou. Às vezes é você diminuir, colocar mais movimento com intenção e colocar também uma alimentação de qualidade, porque vamos combinar, né? Comer produto de pacotinho, o que que acontece, gente? O que que acontece? Aumenta a nossa fome. Então, quando a gente pensa assim, emagrecer é só cortar caloria, entrar em déficit calórico. Não, não é só isso. Tem tanta coisa além disso. Muita gente faz isso, muita gente faz isso. E vive na Coca-Cola zero, não tem caloria. E, isso aqui não tem caloria, não sei o quê, mas não tem valor nutricional, né? Nenhum, e não come o verde e tal. Eu tô replicando o que a Ana ensina. É isso mesmo. Tenta colocar no seu dia 2 porções de 200 gramas de vegetais. Coloca ali, vê o quanto é. É muita comida. A gente não come tudo isso. E quando a gente fala de produto processado, tem um monte de aditivo químico para que aquele produto fique o mais tempo possível na prateleira para ser vendido, né? Para cair o preço, para todo mundo poder comprar, obviamente. Então, quando nós compramos esse produto e consumimos, vai chegar no intestino esse emulsificante, esse corante, esses
produtos químicos que fazem com que não tenha um crescimento bacteriano no alimento. Ótimo. Só que quando ele está dentro do nosso corpo, a história é outra. E aí ele faz mal para o nosso intestino, vamos dizer assim. Toda aquela flora intestinal que está toda em paz, cantando We Are the Champion lá no nosso intestino, chega os produtos processados e meio que acaba com essa barreira intestinal que é tão maravilhosa. Por quê? Porque é um produto processado, não é um alimento. E o alimento, ele é a informação que nós passamos para a nossa célula. Quem come muito produto processado acaba consumindo a sua barreira intestinal, diminuindo a barreira intestinal. E aí a pessoa começa a comer glúten, passar mal. Ah, vou parar de comer glúten. Toma leite, passa mal. Acho que é o leite. E aí começa a cortar coisas da alimentação e não melhora. Por quê? Porque o que está ruim ali é a barreira intestinal. Então, a qualidade do que a gente come importa. E o legal disso é que se por 2 semanas você tirar todos os processados, açúcar, corante, adoçante, você já reconstrói essa barreira intestinal, porque existe uma reconstituição ali super rápida. Então, a melhor modulação intestinal que falam não é com probiótico, mas é com comida. Então, é comer pelo menos 400 gramas de vegetais e folhas todos os dias, porque isso é fibra que vai alimentar os bichinhos virtuais que moram ali no nosso intestino, e eles precisam se alimentar de alguma coisa, eles se alimentam de fibra, e a fibra que vem dos alimentos da feira. Não tem mágica, né? Não tem cabelo curto. É colocar mais. Então, assim, hoje vou comer uma pizza à noite, ou uma lasanha. Ok, vamos colocar uma salada junto para acompanhar? Vamos colocar uma porção de vegetais para melhorar. E muito do que nós temos de vontade de doce, sabe aquela vontade de Isso. doce, né? É falta de ácidos graxos essenciais, então, ômega 3, ômega 6, né? E falta de outros aminoácidos, como por exemplo a glutamina. Glutamina é um aminoácido que ele é super abundante no nosso corpo, mas se nós não consumimos corretamente o perfil de aminoácido da nossa alimentação, a gente fica deficiente. E aí a célula manda um estímulo aqui para o cérebro pedindo mais comida, pedindo doce. E aí a gente vai lá e come o quê? Um brigadeiro, um chocolate. E é bom, e a gente repete, se sente culpada. Se não está O tempo nutrindo inteiro. corpo, ele vai pedir mais. E eu acho que é assim, não é o problema não é comer o chocolate ou o doce, o problema é, além disso, qual é todo o resto que você tá a fazer. Então, tá a comer fruta, tá a comer folhas, fibras, sim, tudo bem comer o chocolate, não há problema. Agora, se a sua fonte de energia é o chocolate, é o doce, aí tá errado, porque você entra numa desnutrição celular. Yeah. E é o que você sempre fala, né, Ana? Quanto menos a gente come essas coisas, mais a gente coloca, né, nutrientes, fibras, menos a gente quer, né? Então, eu já fiz alguns desafios paleo, agir com você, e desde, assim, acho que o segundo já entendi isso, faço isso, assim, vivo assim hoje em dia. É igual você falou, como uma pizza, mas eu coloco uma salada antes. E eu era muito do doce, e eu hoje em dia consigo viver sem o doce tranquilo. Assim, lógico, eu tenho minhas vontades de doce, mas eu consigo substituir uma coisa e não tenho essa vontade diária. Não são todos os dias. Uma vez ou outra, igual, né? Quando eu tô no meu ciclo menstrual, ou tô alguma atividade de estresse, alguma coisa assim, mas assim, no dia a dia eu consigo levar com tranquilidade hoje. Por tudo que eu aprendi, por tudo que a gente fez, né, nos desafios, com leveza, assim, bem tranquilidade. E é muito o que você falou. Eu como muito mais frutas hoje, muito mais saladas, porque eu tenho essa consciência, eu entendi, e comer mais eu preciso de menos doce. E é impressionante o que mudou para mim, assim, as minhas vontades. Sim, parece que a vontade doce passa. E assim, eu falei da glutamina, por exemplo, um alimento super rico em glutamina é o queijo cottage, que é também muito proteico.
Então, se você Uhum. também, além de colocar mais vegetais, folhas e frutas, acrescentar proteína em todas as suas refeições de uma forma consciente, não precisa também extrapolar, mas, ok, vou fazer aqui um caldo, uma sopa. Qual proteína eu vou colocar? Não tem proteína nenhuma. Vou picar um ovo cozido. Vou colocar aqui um frango desfiado, um peixe. Trazer a proteína, porque a proteína ela se quebra em aminoácidos e quando o nosso intestino recebe esses aminoácidos, ele sinaliza a saciedade. Então, se a nossa dieta é muito rica, muito pobre em aminoácidos, esse perfil mais variado e pobre em ácidos graxos, o nosso corpo vai sempre pedir mais. E aí vem os cravings. Então, quanto mais nutrir as suas células, menos elas vão te pedir. E também prestar atenção na hidratação, porque às vezes confundimos fome com sede, né? Isso é fato. Às vezes fala, puxa, quando foi a última vez que eu tomei um copo d'água? Nem lembro. Sinal de alerta. Às vezes seu corpo precisa de hidratação, não necessariamente de um doce. Então, é refinar essa conversa com o seu próprio corpo. O que eu estou precisando? Primeira coisa, estou consumindo vegetais e folhas? Estou consumindo frutas que têm antioxidantes, são importantes? Ácidos graxos essenciais que vêm de peixes, sardinha, salmão, linhaça, nuts em geral, né, castanhas. E estou a consumir fibras, né, fibras que tem nos vegetais e tudo isso. Então, é meio que se perguntar tudo isso, né, antes. E aí, quando se cria essa conexão com o seu próprio corpo, você não precisa seguir uma dieta, porque você sabe o que te faz bem. Quando eu tô com muita vontade de doce, eu sei que eu uso doce como uma muleta emocional, obviamente. Estou estressada, eu quero doce. Mas eu preciso olhar antes disso. Será que eu estou deixando de comer coisas que são importantes para minha nutrição? Estou deixando de comer proteína, por isso que eu estou com vontade de doce? Então é avaliar isso. É trazer alguns alimentos. Traz aí mais brócolis, mais proteína, mais queijo cottage. Vê, avalia, faz o teste em si mesma, se isso diminui suas vontades, seus cravings. E se você tem um crave específico, a vontade doce às 3 da tarde, pode ser que não é só uma vontadinha, é um hábito, né? E aí, outra questão, porque pode ser uma necessidade Depois do do almoço. mundo, ou pode ser um hábito que você acostumou. E, É. uma coisa falando sobre hábito é que o nosso corpo, cada célula do corpo tem como se fosse um relógio dentro, né? Tem uma área da nutrição que chama crononutrição, que estuda justamente isso. Então, se a gente cada dia come num horário diferente, é muito ruim para o nosso metabolismo isso. Sabe? Ah, hoje eu tomei café às 8, hoje eu pulei o café, e o almoço que era meio-dia foi às 2 da tarde. Isso é ruim, porque existe uma antecipação dos hormônios grelina e leptina de acordo com os seus horários que você come. Se você foge muito e cada dia faz de um jeito, você perde um pouco esse sinal hormonal de fome e saciedade. Então também é uma outra questão que é importante, mas é muito mais profunda que isso. Estou só tocando a superfície, tá? E Ana, a gente que treina, né, endurance e triatlo e tal, a gente tem aquela coisa de comer, tipo, treino muito, posso comer o mundo e tal. Eu vivi assim durante muito tempo, sabe? Eu chegava do treino, porque realmente vai dando fome, umas fome louca durante o dia, né? E pronto, a gente tentar fazer um teste, né? Em vez de eu ir ali e comer um pacote de batata frita, não sei, faz uma batata cozida, temperadinha e tal, sei lá. Trocar, né? Fazer essas trocas. É É tudo um assim. jogo mental, não é? Sim, e existe também a tática do alimento neutro. Eu estou terminando agora a minha pós-graduação em nutrição comportamental. Existe uma técnica chamada técnica do alimento neutro. Que assim, pense em algo que você gosta, mas não gosta muito assim. Para mim, por exemplo, arroz, feijão e ovo, né? Que Se eu, delícia. se eu tô com vontade de comer alguma coisa, eu penso, eu comeria arroz, feijão e ovo? Se a resposta for não, que é o meu alimento neutro, que é para mim assim, não é nem bom nem ruim, mas se tiver fome eu vou comer. Se a minha resposta for não, aquilo ali não é fome, é algo que para tapar uma questão emocional, ou é um hábito, ou é tédio. Às vezes a gente come por tédio, né? Às vezes a gente quer um break e vai lá abre a geladeira.
aí abre o Instagram, aí vê alguém cozinhando, aí quer comer. Então, É. pense num alimento neutro que funcione para si e veja, eu comeria isso? Não, não comeria. E se treino endurance é vá primeiro para comida, então um prato de comida, arroz, feijão, carne e legume, coma isso. Depois você come o que você quiser. Não faça a principal fonte da refeição, fast food, batatinha frita, chocolate, coisas que a gente sabe que não é legal. Como arroz e feijão, Igual, comeu arroz e feijão, a refeição, depois pensa nos snacks, que aí pode ser uma porcaria ou outra, só que aí em quantidade vai ser bem menos, porque você está alimentada. claro, verdade. E a gente tem a mania no fim do treino. Ai, vamos ali no café, vamos comer aquele monte de coisa, o croissant, o bolo, o açaí. Ai, Jesus, eu com açaí é um problema. E pronto, aí depois eu vou chegar em casa para almoçar ainda. Não, e eu também que a Ana sempre fala, ensina a gente no Desafio Agir, é sempre ter as coisas prontas em casa, né? É, Ter as frutas cortadas, os legumes lavados, ter a geladeira, né? Que você vai chegar, você falou, eu vou chegar em casa, vou almoçar. Se não tiver nada pronto, eu vou abrir é, um pacotinho, né? Com snack, é. alguma coisa. Então, ter sempre Certo. alguma coisa nutritiva preparada para facilitar o dia a dia, né? Hoje, por exemplo, eu estou fazendo estágio de treinadora e hoje eu fui no primeiro dia num treino de natação lá da equipa que o treino começava às 6h20. Então eu acordei 5h30 da manhã. E eu pensei, eu vou para lá, aí eu vou ficar lá 1 hora durante o treino e depois eu ainda vou nadar e só depois eu vou chegar em casa. Eu preparei tudo para eu levar. Eu Boa. fiz de manhã um omelete com semente rápida, peguei uma banana, peguei uma maçã e fiz um café que botei numa térmica, porque 5h30 da manhã eu não tô com muita fome. E levei uma garrafa d'água. Lá durante a natação, muita sede, tava me dando. Eu não nadei, eu só tava do lado de fora vendo. Água, água, água. Aí saí com fominha, tomei meu café, comi omelete. Eu falei, tá tranquilo. É porque me dá compulsão, me dá um desespero, eu como assim, o pé da mesa. Aí eu, tá calminho aqui dentro, tá ok. Aí fui pra natação, falei, não, não vou nem comer a banana, não, porque senão vai me enjoar, não sei, pode ser. E aquele medo, né, de quebrar no treino. Ah, vou levar um gel, não sei o quê. Tranquilo, fiz o treino, aí eu terminei o treino com fome. Ainda bem que eu tinha lá uma maçã, uma banana, porque senão eu ia no café da piscina, ia comer um pão de Deus, ia tomar um café e ainda comer um docinho. E pronto, e foi assim. Aí eu consegui chegar em casa, meu almoço já estava semi-pronto. E assim, agora, é, vou chorar, né? É difícil fazer isso todo dia? É, entendeu? É porque a mente dispersa, vai, tô com preguiça de fazer, não sei o quê. É a questão do hábito, Mas né? é Da gente difícil, ter é esse muito hábito. difícil também não fazer isso, Nath, porque É, se você for escolher comer quando a sua fome está numa escala 10 de 10, você vai fazer uma má escolha. Isso é fato. Então, para é, quem é muito ansiosa e tem essa impulsividade de comer, coma antes de estar com 100% da fome. Coma um pouquinho antes. Yeah. E para quem treina, Nath, eu também não sinto fome de manhã. eu sinto, mas não tão Sim, cedo. tá. Se a hora que eu acordo, eu não sinto fome, mas aí eu faço meu exercício de manhã. O que tem funcionado para mim? Eu coloco hidrato e BCAA, que são aminoácidos, no meu bidon para tomar na água. Aham. Então, se vai fazer um treino e não se alimentou direito, coloque na sua garrafa, além de água, coloque ali algum hidrato, que pode ser suco de laranja, suco de uva, dissolvido na água. E eu gosto de colocar o BCAA, porque o Que BCAA legal. a manter a massa muscular. E isso que eu ia te perguntar também. É assim, eu fico muito perdida em relação aos suplementos e tal. Agora eu tô tomando ômega 3, é a única coisa que eu tô tomando diariamente. Comecei a tomar. Mas igual você falou, do BCAA, aí tem creatina, aí assim, é tanta coisa que eu falo, que eu vou. Porque eu já tomei isso tudo de uma vez. Na época de treino de Ironman e tal, vou tomar tudo. Gente, eu tomava, sério, eu tinha uma caixa de suplemento, eu tomava isso todo Precisa. dia. Na época de Ironman E precisa. sim, não, mas agora sim, já não tô de Ironman, agora é Half e tal, não sei o quê. Mas eu não sei o que tomar. Eu parei de tomar tudo, só tomo proteína e agora o ômega 3.
Sim. O ômega 3, Magnésio também é bom. Creatina. como Sofia? O magnésio também é bom para recuperação. Eu gosto. E aí em que momentos eu tomo? É todo dia? É antes do treino? É depois do treino? Entende? Eu fico perdida nisso. Normalmente é sempre com as refeições grandes, não é? Sim, tudo depende, depende, na verdade. Por exemplo, o ômega 3, ele é gorduroso. Tudo que é gorduroso é legal comer junto com refeição. Sim, no O almoço. ômega 3 sempre avalia, ele tem duas frações, EPA e DHA. Avalie se a fração EPA tem pelo menos 1.000 miligramas, porque é ótimo para o sistema nervoso central, para saúde hormonal, para tudo. O ômega 3 é o único suplemento que eu acredito que nós deveríamos tomar sempre, a não ser que coma muito peixe de água profunda. Então, muito salmão, muita sardinha, aí não tem a necessidade de suplementar. Mas não é o meu caso, por exemplo, então eu tomo ômega 3. Ajuda muito. A creatina, ela, para esporte de endurance, ela é um pouco controversa. Porque o benefício maior dela é quando você faz peso, né? Musculação, porque ela realmente aumenta, você consegue ter mais força e fazer mais repetições. Quando o esporte é de endurance, a creatina ela pode te deixar um pouquinho mais pesada, porque ela carrega água para dentro do músculo, ela não te engorda, tá? Porque engordar é gordura. Então, Mas incha, não quero. dependendo da pessoa, por exemplo, eu já atendi pessoas que são nadadoras, que se preocupam com o peso, bailarina. Não vamos colocar creatina, porque se o peso é uma questão para a pessoa, a creatina talvez olhar ali na balança ela vai aumentar um pouco o peso. Mas a creatina ela também tem uma função cognitiva muito grande. Então, eu acho que para nós mulheres na perimenopausa é interessante colocar por conta dessa função cognitiva, que ainda está sendo muito estudada. E é você dissolver ali a medida da creatina 3 gramas na água e mexer e tomar. Não é tão difícil. Todos os dias, independente do horário. A única regra da creatina é que ela não pode ficar dissolvida na água por muito tempo, porque senão ela perde a função, ela vai se convertendo em creatinina. Então, dissolveu, tomou. Essa é a única regra da creatina. Qualquer momento do seu dia, não precisa ser específico. Eu gosto da proteína, né? Então, whey protein, proteína vegana. Eu gosto porque terminou o exercício, mistura a proteína no leite e toma. Por quê? Você teve uma perda ali de energia, você está repondo com proteína. Então, eu gosto. Ana, depois do meu treino eu gosto de comer um bife, um frango. Tudo bem, não precisa da proteína. Então depende do contexto, não é que tem que ter, mas a minha experiência com mulheres é que nós comemos menos proteína do que nós precisamos. Então, se conseguir em alguma das refeições colocar uma proteína em pó, vai acrescentar. E isso melhora a sua saciedade e diminui a vontade de doce, porque aumenta o seu perfil de aminoácido. Então, eu gosto. Glutamina, se está muito doente, muita questão com a imunidade, gosto de colocar glutamina, uma dose antes de dormir na água. Colágeno é uma proteína já digerida de fato digestão, então vou tomar aqui alguma coisa, quer colocar um colágeno? Boa. Ou então o colágeno também ele pode entrar de uma outra forma muito sábia. Eu sei que eu tenho a fome da capivara raivosa às 4 da tarde. Então, quando for às 3 da tarde, eu tomo a minha dose de colágeno. Sua fome vai ser modulada, porque você mandou aminoácidos para o seu intestino. A sinalização de fome e saciedade aumenta. Então, eu gosto do colágeno nesse uso bem pontual, né? Depende de cada pessoa. Para quem treina, magnésio eu acho que é praticamente obrigatório. Antes de dormir, se quiser colocar um magnésio bisglicinato ou magnésio trionato, para quem tem pensamento muito acelerado, magnésio trionato é ótimo, só que em Portugal é proibido, tá? Então, Ah, é? é proibido. Não sei por quê proibiram o magnésio trionato em Portugal. Porque ele tem função do sistema nervoso central e a agência regulatória portuguesa é muito conservadora. Então, mas pode tomar magnésio bisglicinato, magnésio quelato, qualquer outro magnésio vai ajudar nessa parte da musculatura, para relaxar à noite. Gosto muito. E não sei o que tomar. Toma um multivitamínico, sabe? Em período. Isso que eu ia perguntar. Eu acho que assim, não tome para sempre, faça ciclos. Então, assim, tomei um frasco
de janeiro a março. Ok, agora eu faço uma pausa, daqui 2 meses eu volto a tomar. Para quem acredita que precisa de ajuda. Preste atenção numa coisa. Se você é uma mulher que não menstrua mais, não consuma multivitamínico que contém ferro, tá bom? Porque o ferro, ele a gente só pode tomar ferro quando realmente precisa, porque ele é muito maléfico para o nosso intestino. Então, se tem deficiência de ferro, tome. Se menstrua num fluxo muito intenso, tome por um tempo, pare, por um tempo e pare. Não toma ferro uso frequente. Então, preste atenção se o seu multivitamínico contém ferro, porque eu prefiro comprar ferro separado do multivitamínico, tá? Principalmente porque se tiver cálcio, cálcio e Tá. ferro na mesma fórmula, eles se anulam. Olha que doideira. Por exemplo, eu também tenho a questão da ferritina lá embaixo. Assim, eu já tô há anos com a ferritina, não sobe. Mesmo faço a suplementação, já fiz, né, 2 meses de ferro, aí repito a análise. A ferritina, coitada, pobre. Tem pessoas que geneticamente têm a ferritina mais baixa mesmo. E aí Ah, tá. nem reza brava, nem colocando na veia, aumenta. Aumenta um pouco, mas tem um limite, assim, sabe? Eu também, a minha ferritina, no máximo que chega ali, suplementando na veia, é 70, né? Com o ideal dos mundos. Minha ferritina também é Meu super Deus, baixa. o meu é 26, Não, a meu normal é 30. isso, 26. Quando eu Ah, fui na tá. veia, ela foi para 70, mas assim, Ok. aqui eles não fazem quase nunca na veia. É, para algumas pessoas ela é mais baixa. Além da ferritina, Nath, é importante você olhar a sua hemoglobina e alguns outros marcadores do ferro. Isso é mais específico, eu posso te ajudar se você tiver dúvida. Mas assim, Tá. a nossa hemoglobina, o ideal é que ela seja sempre acima de 13. Se ela está abaixo de 13, significa que está faltando ali ou ferro ou vitaminas do complexo B. E aí Entendi. você tem que fazer uma análise que não dá para analisar uma coisa só, tem que analisar tudo em grupo. Ok. Eu acho que eu tô confundindo a cabeça de vocês. Tem muita coisa, né? Porque Não, não está confundindo. Eu acho que assim, é muita informação que a gente, né? Aqui você está colocando, pontuando várias coisas que depois a gente vai buscar saber, né? Individualmente, cada uma, aí com suas análises e os seus médicos podem me e mandar, me etc. escrever no Instagram ou no WhatsApp também, eu respondo. Não, não se sintam inibidas, podem me mandar perguntas. Até porque você também faz acompanhamento, né? Aquele mapa do sangue, mapa, Mapa como é da que chama? saúde, Da saúde, e pronto. É muito fixe. Ninguém tem dúvida aí, não, gente. Vocês estão caladinhos. Dúvidas não tenho, mas posso partilhar a minha experiência que na realidade reforça o que a Ana falou sobre o cortisol. Que o estilo de vida é super importante, porque, por exemplo, na minha vida, o ano passado, eu gosto de comer, eu como super bem, eu adoro cozinhar, eu acho que como saudável. O ano passado, no início do ano passado, eu estava gordinha e eu todos os anos, no início, faço o check-up de tudo. O meu pai faleceu com 40 anos de cancro, o pai do meu pai faleceu com 40 anos de cancro da tiroide. Então, o ano passado eu descobri que tenho tiroidite. Portanto, é mesmo genético, veio da família. Então, eu fui procurar um nutricionista que me mandou fazer todas as análises de sangue, de tudo e mais alguma coisa, e descobriu-se que eu tenho cortisol no máximo. Uau. Que ele disse, Sofia, não é normal, tu tens que mesmo meditar, alterar o teu estilo de vida, fazer qualquer coisa, porque tu não estás bem como pessoa. Portanto, o que eu se calhar ganhei também de quilos, porque eu estava a treinar muito mais do que agora e estava a pesar mais ou menos o mesmo que agora, porque também desviei um bocado da minha dieta, mas ele passou-me uma dieta que eliminava glúten, eliminava o laticínios e pediu para eu eliminar todo o stress da minha vida. Portanto, eu eliminei o meu namorado e o meu cortisol baixou, baixou mesmo. A Nath sabe da história.
Portanto, o estilo de vida é mesmo super importante. É importante eliminar todo o stress da vida, não assim tão drasticamente como é óbvio, mas fez mesmo mudança. Eu emagreci 4 ou 5 quilos em um mês Uau. de eliminar o stress e de fazer a alteração da dieta, eliminar o glúten e eliminar o lacticínio. Só que depois, aos poucos, comecei nas bikes a introduzir o pastelzinho, o pão de Deus, como recompensa, e depois recompensa começou a ser várias vezes por semana, e comecei a comer glúten outra vez, que na realidade vou tentar eliminar com a nossa comunidade agora, tentar Famosa. motivar-me para eliminar o glúten outra vez, para ver se desincho. Mas lá está. Eu desinchei, acho eu, porque era tudo inflamação no corpo. Esses 4 ou 5 quilos em um mês, não é normal uma pessoa perder isso. Era tudo água, stress. Portanto, eu acho que o estilo de vida é super importante ser acompanhada para, como uma pessoa, para objetivos e tendo noção das doenças que nós temos, não é? Mas eu acho que não é só comer super bem que é importante. Pelo menos no meu caso, Claro, não foi. com Mas certeza. pronto, A é. saúde mental é fundamental, tanto que no estudo mais longo que Harvard já fez sobre longevidade, a diferença entre a pessoa viver mais ou menos era as conexões sociais. Então, não importa o que a pessoa comia, não importa se ela fazia desporto, o que importava é o Pois quão é, ela se sentia parte, se sentia bem. Então, o bem-estar, você está bem. Tipo, quando eu te pergunto, você está bem? Pergunte para si mesma, eu estou bem. Se não tá, precisa mudar alguma coisa. Porque é pois isso é. que é uma cascata. Esse bem-estar, ele desencadeia uma cadeia bioquímica nas nossas células que, tipo, fica todo mundo ali em paz, aí as coisas funcionam bem. Quando o estresse entra na equação, a sinalização toda bagunça. E aí a gente guarda gordura, não dorme direito, e se não dorme direito, a memória fica ruim, o humor fica péssimo, desencadeia mil coisas. Na mulher, o estresse, ele é muito mal, muito poderoso, muito mal. Tem um livro que eu adoro sobre estresse que chama Por que que as zebras não têm úlceras? Foi escrito por um dos maiores pesquisadores em estresse do mundo, o Dr. Robert Sapolsky. Ele tem livros ótimos nessa área, mas sobre estresse esse assim é um clássico, já é antigo até, mas explica todo o efeito do eixo HPA que está conectado com a tireoide, Sofia, então é hipotálamo, Sim, hipófise, adrenal, totalmente conectado com a tireoide, e esse estímulo do estresse, ele impacta de forma sistêmica. Então, tudo o que nós pudermos fazer para nos conectarmos socialmente, para nos sentir bem, para nos estarmos bem socialmente também, cortar o namorado, olha que maravilha. Relacionamentos tóxicos, corta. Mais efetivo do que cortar glúten até. pois. É verdade. Mas para além disso, eu tenho enxaquecas crónicas que eu já tentei verificar o que é que se passa e não consegui identificar nada. Mas pronto, é o que é. Mas já agora uma pergunta sobre dieta de tipo de sangue. Uma amiga minha estava a falar que está a fazer uma dieta do tipo de sangue dela. No outro dia estava-me a tentar explicar o que eu devo comer e comidas neutras para aquele tipo e o que é que tem que ser eliminado por completo. Tem alguma opinião sobre isso? Eu não acredito muito na dieta do tipo Pô, sanguíneo. Eu só ouvi falar, eu não pesquisei nada, já agora era só mesmo, Mas o ok, que por acontece? curiosidade para saber. A dieta é meio assim como um namorado, cada um tem um gosto. Para uma pessoa, pode Pois, olhar e falar não, nem a pau, para outras pessoas, gosto. Então, desde que seja algo que te faça ter menos vontade de comer, comer menos, estar feliz comendo menos, é a dieta que funciona para si. Então, não existe comprovação científica da dieta do tipo sanguíneo. ok, Não tem diferença que justifique tipo A, B, O.
o que tem que comer. A lei da termodinâmica, ela se aplica para todas nós, que é entre em déficit calórico que vai emagrecer. Aliado a isso, tem várias camadas. É a camada hormonal, a camada do estresse, tá dormindo bem, Sim. não tá dormindo bem, tá em resposta de luta ou fuga. Então, tudo isso entra para essa equação que não é só termodinâmica. Mas eu não tenho conhecimento muito sobre essa dieta, então assim, também não posso aqui falar sobre ela, mas eu sou um pouco cética com relação a ela. Ok. Yeah. Eu nunca tinha ouvido falar dessa dieta, mas pronto, né? Tem dieta de tudo, né? Hoje em dia. Enfim. Sim. E eu não faço dietas porque eu já experimentei e só aguento 1 ou 2 dias. Para mim, dietas não funcionam. É Olha, mesmo. eu e a Sofia, a gente tava fazendo juntas de, olha, bora cortar o doce, não sei o quê. A gente ficava mandando foto uma para outra todo dia do que come. Comi agora isso. Ai, que vontade de comer não sei o quê. Não, não come. 2 dias. Aí depois a gente simplesmente parou de mandar foto. Ou Depois seja, caladas, ninguém manda nada Mas para ao invés ninguém. de ninguém fala tirar, nada, Dizer nada. ninguém vocês manda duas foto. experimentem colocar. Então, vou colocar 200 gramas de vegetais e folhas na minha refeição principal. Ninguém tá falando em cortar doce. Coloque, veja, É, tenta fazer isso. Coloca na balança, é muita coisa 200 gramas de vegetais e folhas. Você vai comer bastante. Veja se depois disso a é. vontade do doce continua a mesma. Ou então, uma coisa que eu gosto bastante é o suco de vegetais. Coloca um suco de beterraba com cenoura no seu Eu dia, amo. ou um suco de couve com maçã, enfim. Veja se isso vai te nutrir de uma forma a diminuir a sua vontade de doce. Para muita gente isso acontece. Para mim acontece. Quando eu coloco o suco verde, eu diminuo muito minha vontade de doce. E às vezes não. Às vezes você quer um doce. Sabe a melhor forma de matar a vontade de doce? É comer um doce. Coma o doce. É, Só não precisa comer todo o pacote, né? E se a sua é, dificuldade é se é. controlar, não compre. Se tiver em casa, se É. tiver Doritos na minha casa, ou Cheetos, eu adoro. Se eu tiver, eu vou comer. Eu sei, se tiver aqui, eu Olha, vou comer. eu consegui não comer mais isso. Eu toda vez eu tinha para o fim de semana um pacotinho de batata, e tal, um pacotão, né? Assim, eu simplesmente parei de comprar e parei de comer. Claro que eu substituí por outra coisa, né? O açaí e tal. Eu tô no vício do açaí, é o hábito, né? Todo sábado, depois do treino das meninas da natação, eu vou lá comprar um açaí. Mas o açaí sozinho, ele não é o vilão, Nath. É todo o Não, contexto, não, é a porcariada toda. Aí vai tudo dentro. gente. Exatamente. Yeah. O açaí aqui sempre vai ter porcalhada. O açaí aqui não é o açaí tipo do Não é o norte do açaí. Brasil, que você, né, vai comer o açaí por aqui, puta, tem, né? Tem muita coisa. É, tem que ter porque não tem gosto de nada. Ah, mas eu acho que foi ótima a nossa conversa, assim, nosso bate-papo. Tantas coisas, gente. Adorei conhecer vocês, assim, as meninas que entraram depois, né? Claro, obrigada pela Paty ter entrado. A Paty está em Carcavelos, é especialista em movimento. Nós vamos nos conhecer, E, Paty, e eu marcar acho que a Com história coisas. dela é certeza, incrível com sobre isso de certeza. você se conectar realmente com o seu corpo pelo movimento e não ficar só naquela coisa engessada de performance. Então, eu acho É. maravilhoso. Pois é verdade. Eu agradeço muito. Esse é o primeiro bate-papo. Depois a gente pode fazer mais vezes, outros temas. Tem a outra Patrícia, que ela trabalha com medicina chinesa, que eu quero fazer com ela também alguma coisa. A parte daqui. Então, assim, eu quero tentar fazer encontros presenciais aqui em Portugal também. Maravilha. Beleza, eu Né? vou. Bem, A Ana precisa vir conhecer o espaço que a Ana não conhece. Então, pronto, a gente tem um espaço lá bem bacana, bem gostoso, bastante espaçoso. Então, dá para reunir uma galera. ai, quero. Então, Ah, depois a gente fala para realizar isso, né? no Pronto. próximo bate-papo, se a gente pegar um tema mais pontual, eu posso trazer, sei lá, estudo para discutir uma coisa mais estruturada, porque hoje eu vim totalmente sem nada preparado, só vim com o meu café. É, a gente tinha falado, né? Olha, esse é bate-papo mesmo, a gente não precisa preparar nada, vamos lá só falar e tal, né? Porque eu acho que é primeiro a conexão, depois a coisa flui e vem as ideias e pronto, a comunidade é mesmo para isso,
para a gente, né, nos ajudar com a informação, divulgar os nossos trabalhos. Não é só ali o treino, a performance, ou o pódio, ou whatever, entendeu? Eu acho que a gente está criando uma coisa muito legal aqui. Com certeza. As mulheres juntas, eu adoro isso, né? De ter um grupo de mulheres é muito poderoso, é muito potente. Eu recentemente criei minha comunidade, chama Comunidade Agir, que é um plano de inscrição mensal. É o preço de um pastel de nata com café por mês, basicamente. Nós temos encontros mensais e a gente conversa sobre temas diversos. Sexta-feira vai ser o primeiro encontro sobre emagrecimento e eu vou focar em Fast Mimicking Diet para quem quer realmente secar e fazer o que é embasado pela ciência. Porque no Instagram, Nath, a gente vê tanta coisa. Então, eu queria um Nossa, espaço que tenha a minha curadoria do que eu falo. Isso aqui, gente, vale a sua atenção porque é embasado em ciência. Eu sou farmacêutica, bioquímica, para mim a ciência importa. Então, é um espaço que eu criei para a gente ter essa potência de mulheres para se colocar em movimento, porque eu acho que o meu papel, meu propósito de vida é colocar as pessoas em movimento, é impulsionar a pessoa para ela agir e se transformar. Eu tenho um prazer imenso em ver a transformação das pessoas. Então, essa comunidade começou com isso, ainda não divulguei super, mas conforme eu for colocando. manda lá pra gente no. Desculpa, Ana, manda lá pra gente no grupo, entendeu? Né, sobre a comunidade, porque eu quero entrar também. E pronto, eu acho que é válido. Quem quiser Sim, entrar eu também estou entra. A gente estruturando, aí manda eu para mando. quem. Deixa eu colocar É, mais coisa nela e aí, conforme tá. vai rodando, eu convido, pode deixar. Mas só para vocês saberem que é a novidade que eu estou lançando agora. E a Paty já está lá e a Paty vai gravar para a comunidade também falando Eu já sobre o trabalho dela. entrei. Então, a Eu gente já vai entrei fazendo várias justamente coisas. pensando nessa força, né? Isso que você falou da comunidade. E foi isso também que me remeteu a vir para essa comunidade aqui, né? Por meio da Ana. Ela falou, pô, tem um monte de brasileira aí em Portugal, uma mulherada. Precisa conhecer, Paty, são tudo treinam e tal, tem tudo a ver contigo. Eu falei, ai, me coloca. Isso é uma coisa também que eu tenho sentido muito assim nos últimos tempos, assim, nos últimos anos, né? Essa necessidade da comunidade. É a Sim. comunidade, tá junto, porque aí você escuta a história de uma e a tua também, em algum momento vocês se cruzam, então isso traz uma força, né, pro movimento. O coletivo, ele traz força. Ele Sim, faz diferença. é verdade. O que eu ia dizer? Eu esqueci. Pronto, né? A cabeça do TH, ou a perimenopausa, sei lá o que é isso. Esqueci. Mas obrigada, Nath, por esse espaço, por trazer aí as suas colegas de treino. Eu espero estar em Portugal em breve para entrar nas águas geladas aí com vocês. Até lá, espero ter desenvolvido aí uma resistência para entrar nas águas frias de Portugal. Já fui retirada de uma prova por conta de medo de água fria. Nunca vai saber. Eu tava. Ai, gente, que Muito vergonha. bom. Mas foi lá em Setúbal, né, Nath? Foi Nossa, ser tudo, hipotermia. E fato errado, eu tava com o fato errado entrando água, então também teve. Olha, mas acontece, né? Quando a gente está começando, acontece de tudo. Mas eu adoro olhar para trás, o percurso até hoje, né? E por isso que eu continuo, porque eu sei que a gente sempre evolui de uma forma ou outra. Às vezes não é nem o tempo, é a superação de um medo, ou, né? Às vezes você está numa prova com um propósito de ir mais rápido, mas de repente tem uma pessoa do lado, você quer ajudar, e você fica. Se sente muito melhor e bora ali junto com a pessoa e esquece o tempo. Eu acho incrível essa jornada que a gente, né, vive com o desporto. Isso falando do triatlo, mas enfim, de Sim, qualquer desporto. sim, quando a gente se dispõe a fazer o que é difícil, a gente aumenta a nossa autoestima, porque a gente vai lá, faz o que é difícil e consegue. E aí a gente prova para si mesmo que a gente é boa, sabe? Tipo, que a gente É, consegue. E isso traz uma força, uma potência de vida que o esporte, eu prego a palavra do esporte, eu sou a pastora do esporte, porque eu acredito que é um hábito que é angular. É importantíssimo. Sem você praticar é, esporte, não tem alimentação que corrija sono, meditação. Não, precisa ter o esporte. Então, eu acredito piamente nisso e obrigada pelo espaço. A gente conversa outros dias, senão vai ficar muito longa essa conversa, tá bom, meninas? Obrigada. verdade. Obrigada, meninas, Beijo. todas vocês. Foi Obrigada. bom ver umas carinhas conhecidas. Obrigada.
Tchau, tchau. E a gente continua lá no na nossa comunidade. Tá bem. Obrigada, Nath. Tchau, Um beijo a obrigada. todas. Beijo. Tchau, Isabel, Obrigada. Sofia, Beatriz, Prazer. Tati, Paty. Tchau, beijinho. Tchau. Tchau. Ai, Ana, foi lindo, adorei. Peraí, deixa eu parar de gravar.